Olá, pessoinhas! Tudo bem com vocês? Eu espero que tudo esteja bem, que vocês estejam fazendo as lições direitinho, que vocês tenham conseguido realizar essa atividade. Então, meu propósito com esse vídeo é corrigir a primeira atividade do Trilhas de Aprendizagem, que alguns de vocês já receberam. Se você ainda não recebeu, fique tranquilo, ou vai chegar na sua casa, ou vai chegar na escola. Se chegar na escola, a escola vai avisar para você ir lá buscar, com segurança, claro, vai de máscara. E então o propósito desse vídeo é corrigir e passar algumas informações adicionais, como se fosse uma aula, que eu sei que vocês estão com saudade, né? Eu sei que vocês estão com saudade de ter aula. Eu também tô com saudade. E aí por isso vou tentar fazer esse vídeo ficar curtinho, rapidinho, para vocês entenderem alguns conceitos complementares sobre eletricidade e tudo mais que talvez tenham ficado dúvidas a respeito dessa primeira atividade. E aí eu já vou corrigir tanto a atividade que tem lá no Trilhas, quanto a pesquisinha que eu pedi para vocês ali, aquelas 3 perguntas, tá bom? Então vamos lá, o título é Energia Essencial e antes de fazer essa correção, eu queria, de acordo até com o texto que tá ali no Trilhas, eu queria comentar com vocês um pouco do que é eletricidade. Então, muita gente confunde esses conceitos de energia, que é um conceito muito amplo. Se a gente for falar de energia, a gente vai ter que estudar vários tipos de energia, né? Então, tem aquela energia elétrica, energia eólica, tem a energia mecânica, energia potencial, energia cinética, tem vários tipos, a energia dos alimentos lá, que é tal o ATP, né, que é a energia do nosso corpo, enfim, tem vários tipos de energia, é um conceito muito amplo, e relacionado a esse conceito a gente tem a eletricidade, que também é um termo geral que abrange uma variedade de fenômenos. Então, a gente pode falar de eletricidade relacionada a relâmpagos, eletricidade estática, que tem a ver com aquele videozinho que eu mostrei para vocês na atividade do Manual do Mundo, que ele pega a bexiga, esfrega no couro cabeludo, e correntes elétricas em fios elétricos, que normalmente é o termo, quando a gente fala, né, de eletricidade, a gente está normalmente falando das correntes elétricas que passam ali nos fios, que ajudam tanto a gente no nosso dia a dia. E para resumir, então, a eletricidade só acontece porque você tem um fluxo de carga elétrica que passa ali por um determinado local, que normalmente é um fio, como a gente vai ver. Só que quando a gente fala de eletricidade, eletricidade já lembra a palavra elétron, que pode ser que você não se recorde, mas a gente chegou a comentar bem pouquinho sobre isso lá nas aulas presenciais. O átomo, ela é o menor constituinte da matéria. Então, todas as coisas aí na sua volta têm átomos. Eu, você, a sua mesa, seu celular, seu computador, enfim, a cadeira, o sofá, a parede, todas essas coisas possuem átomos. A menor partezinha dessas coisas são os átomos. E claro que um objeto, qualquer uma dessas coisas, possui muitos átomos. Esses átomos, eles são constituídos basicamente de 3 elementos, né? Que é o nêutron, o próton e o elétron. O próton, ele vai ter carga positiva. O nêutron, como o nome já diz, vai ter carga neutra e o elétron vai ter carga negativa. Isso é muito importante porque alguns elementos, eles possuem lá nos seus átomos elétrons que têm uma facilidade de pular de um átomo para o outro. Então esse elétron ele não é tão coladinho ali, né, no núcleo, não fica ali tão pertinho. Ele consegue se desgrudar, vamos dizer assim, de um átomo e passar para o átomo que está ali do lado, enfim. E quando esses elétrons pulam, se isso acontece em grande quantidade, de uma forma ordenada, a gente tem uma corrente elétrica, que é aquilo que corre no fiozinho de cobre com capinha de plástico que você tem aí na sua casa. Lembra desse fiozinho? Então, o cobre é um material que é um bom condutor, então significa que a corrente passa ali por esse fio. Esse fio, os elétrons do cobre, do elemento cobre, ele tem essa facilidade de saltar de um átomo para o outro, gerando então essa corrente elétrica.
Então, para exemplificar um pouco para vocês, eu vou entrar aqui num site muito legal de simulações que vocês podem digitar aí, ó, phet.colorado.edu. É um site que vai estar em inglês, talvez, mas você consegue traduzir no seu computador ou no seu celular. E esse site apresenta algumas simulações. E eu vou mostrar aqui para vocês, então, para a gente ver de forma prática como que isso aconteceria, né? Essa geração de corrente elétrica e essa relação com o elétron, que inclusive é uma das questões da pesquisa que vocês deveriam fazer. Então, aqui eu coloquei uma pilha, logo aqui no início. Então, peraí que eu vou fazer de novo. Então, aqui eu vou colocar uma pilha, que é a nossa bateria. A pilha, como todo mundo sabe, ela tem um lado positivo e um lado negativo. Por quê? Porque um dos lados, esses elétrons eles vão conseguir fluir de um lado para o outro. Então, a gente vai chamar isso de diferença de potencial. Se eu não tenho uma diferença de potencial, eu não tenho tensão. Eu vou explicar mais direitinho, mas eu quero que você guarde essa informação. Então, o lado positivo e o lado negativo da pilha geram essa diferença de potencial elétrico, gerando então a tensão. E a tensão está relacionada à corrente. Então, a pilha vai gerar essa energia a princípio, e aí eu vou precisar de um fio que vai conduzir essa corrente, certo? Vai conduzir esses elétrons. Lembra que eu falei que elétrons têm carga negativa? Então, vocês estão vendo essas bolinhas azuisinhas? Então, elas estão representando os elétrons. Então, eu vou colocar aqui um outro. Então, lembra? A gente tem aqui os elétrons fluindo de um lado para o outro e os fios para poder carregar essa corrente. E eu vou querer aqui, ó, colocar uma lâmpada. Então, eu vou pôr os dois polos, né? Positivo e negativo na lâmpada e ela vai acender. Só que uma coisa muito interessante, então, da gente observar é que vocês conseguem perceber que esses átomos estão fluindo. Então, vocês estão vendo que eles estão indo ali do lado direito para o lado esquerdo. E aí, eles conseguem, através dessa diferença, né, do positivo e do negativo, eles conseguem gerar uma corrente que está nesse fio. Então, essa corrente só acontece por causa da movimentação desses elétrons. E aí, eu consigo acender a lâmpada. Quando eu clico aqui na pilha, eu consigo ver que eles vão me apresentar aqui embaixo a voltagem dessa pilha. Volts é a medida de tensão elétrica. Vamos ver o que acontece se eu aumento a tensão dessa pilha. Presta atenção o que vai acontecer com o movimento dos elétrons. Se eu aumentei a voltagem, né, se eu aumentei a tensão, eu percebo que esses elétrons eles conseguem passear ali de um lado para o outro através do fio de uma forma mais rápida. E aí, o que aconteceu com a luz que a minha lâmpada está emitindo? Ela aumentou a sua intensidade. Logo, se eu aumento um pouco mais a voltagem, eu vou percebendo que esses elétrons estão indo cada vez mais rápido. Então, qual é a relação? O que eu consigo observar? Quanto maior a tensão, mais corrente elétrica eu vou gerar, certo? E se eu diminuo aqui a tensão, ó, esses elétrons vão indo bem devagarzinho, quase parando. Se eu clico aqui na lâmpada, ele me apresenta a resistência da lâmpada. Então, aqui a voltagem é medida em volts e a resistência é medida em ohms. Esses dois nomes têm a ver com pesquisadores que ajudaram na construção dos conhecimentos sobre resistência, tensão e eletricidade, tá? Tanto volts quanto ohms, quanto watts também, que a gente já vai ver mais pra frente. Então, quando eu cliquei aqui, ela me apareceu a resistência. A resistência elétrica é exatamente o que o nome diz. É aquele material ali que está conduzindo essas relações, de que forma elas estão fornecendo uma resistência a essa corrente. Então, se eu diminuo a resistência da minha lâmpada, esses elétrons vão fluir de uma forma mais rápida. Por quê? Porque eles estão sem impedimento para poder fluir.
Ó, se eu coloco a minha resistência a zero, olha o que acontece, que absurdo, minha pilha pega fogo. Porque sem resistência nenhuma, esses elétrons vão fluir numa velocidade muito mais rápida, eu vou estar passando muita energia, mais até do que a minha lâmpada ou minha pilha conseguem suportar. E se eu aumento muito a resistência, esses elétrons quase não passam, porque tem alguma coisa ali oferecendo resistência à passagem dessa corrente, também não é muito bom. Então, por isso que tem que ter uma resistência adequada, cada tipo de material vai fornecer ali, vai ter uma resistência adequada para que esses elétrons fluam de uma forma não tão rápida nem tão devagar e eu consigo acender a minha lâmpada tranquilamente. Voltando aqui para a nossa apresentação, então, a gente percebe que os nossos aparelhos, eles para funcionar, né, eles podem funcionar com 127 volts, que é a tensão, né, ou 220. E tem alguns aparelhos que são bivolt, ou seja, eles funcionam nas duas tensões. E o consumo de energia elétrica do aparelho, a gente indica pelo watt, esse W aí. E o watt representa a potência. Então, primeiro eu vou explicar sobre a tensão elétrica. Como eu falei, o nome volt, ou que a gente fala, né, 110 volts, 220 volts, está relacionado ao pesquisador chamado Alessandro Volta. E ele foi o inventor da pilha. Então, como a partir dessas contribuições, né, que ele fez para essa área, então a gente usa essa unidade de medida de tensão elétrica, a gente deu o nome de volt, em homenagem a ele. A tensão elétrica, como eu já falei, ela só existe por causa dessa diferença de potencial entre dois pontos. Então, lembra da pilha? Tem uma diferença de potencial ali entre o polo positivo e o polo negativo. E essa diferença é o que possibilita o movimento desses elétrons, gerando uma corrente elétrica. A unidade de medida para corrente elétrica é ampere. Então, quanto maior a tensão, mais energia vai fluir no circuito, como a gente viu. Quando eu aumento a tensão ali da minha pilha, os elétrons vão fluir muito mais rapidamente. E um outro elemento que é importante da gente estudar é a potência, que está em watt, em homenagem ao pesquisador James Watt. A potência, ela é dissipada por um condutor e ela é definida como a quantidade de energia que passa por esse condutor durante uma quantidade de tempo. Então, bem resumidamente, a gente pode dizer que se eu tenho um aparelho com uma potência maior, significa que o movimento dos elétrons ali está sendo convertido em algo útil para mim de uma forma mais produtiva. Então, por exemplo, quando eu pego um secador, se ele tem uma potência maior, significa que ele vai converter essa energia elétrica em energia térmica de uma forma mais eficiente. Ou seja, ele vai produzir muito mais calor, ele vai secar o meu cabelo de uma forma muito mais rápida. E isso é um exemplo que eu coloquei aqui relacionado às lâmpadas. Antigamente a gente usava as lâmpadas incandescentes, que elas possuíam uma potência muito maior, só que elas não eram tão eficientes quanto hoje as lâmpadas de LED. Então, apesar das lâmpadas de LED possuírem uma potência menor, elas conseguem entregar uma boa eficiência para a gente, comparado às lâmpadas incandescentes. E o mais importante, elas gastam menos. Quanto maior a potência, mais energia eu vou precisar. Então, vai ser maior o meu consumo de energia elétrica. Então, se eu estou comprando ali um secador com uma potência muito grande, ele vai gastar mais energia, minha conta vai vir um pouco mais alta se eu começar a usar todo dia esse secador, do que um secador de potência menor. E aqui era um dos exercícios ali da atividade, do Trilhas, era pra gente colocar em alguns aparelhos da nossa casa a potência em watt e a tensão. Então é importante você perceber que a maior parte, se você ou seus pais, sua família não arrancou, a maior parte dos equipamentos, ela já tem ali na tomada, no fio, né, um aviso com a tensão. Então a maioria dos fios ali já possuem um aviso com a tensão necessária. Então se é 120, né, que a gente resume ali, 127 ou 220 volts. Ou se é bivolt também avisa, tipo o carregador do seu celular provavelmente é bivolt. E aí eu resolvi aqui te ajudar a encontrar, eu vou fazer um tour por alguns equipamentos elétricos da minha casa. Então o primeiro aqui que vocês podem ver é a minha lavadora de roupas. Então atrás da lavadora eu já vi
esse comunicado, né, que tem ali a marca e tudo mais. E aí logo no início eu já vejo a tensão, que é 127 volts, mas outras coisas, ó, vocês podem ver, por exemplo, a corrente, lembra que eu falei que era medida em ampere? Então tem ali corrente 6,9 amperes, as dimensões, a capacidade dela, tudo mais. Então ali em cima eu vejo a tensão 127 e a potência, que é 861 watts. O próximo eletrodoméstico, né, o próximo equipamento é o meu liquidificador. Eu acho ele muito potente. Consigo bater ali meu suco, minha vitamina, às vezes eu coloco gelo e ele quebra rapidinho. Gosto muito dele porque ele tem uma potência muito alta, ele tem 600 watts de potência. E ele só funciona no 120. Se eu coloco ele no 220, não que eu tenha na minha casa, mas se eu tivesse e colocasse, ele queimaria. Porque a tensão fornecida ali ia ser muito maior do que ele consegue, né? Do que a capacidade dele. O próximo é, não me lembro o que é, eu acho que é o meu ferro. Então, olha só que eu queria que vocês reparassem, o meu ferro, tá falando aí que ele é 220, mas na verdade ele é bivolt. E ali vocês conseguem perceber que ele tem 1250 watts de potência, ou seja, é muita coisa. Por quê? Se você reparar, esses aparelhos que consomem energia, né, mas que convertem energia elétrica em energia térmica, normalmente eles vão ter uma potência maior. O próximo aqui é o meu fogão. Olha só, ele já tem uma potência menorzinha. Ele é bivolt, ó, 127/220, e ele tem uma potência menorzinha. A gente tem que lembrar que o meu fogão, ele é a gás. Então, a gente só usa ali a energia para poder, no acendedor, né, para poder acender, porque quem vai gerar o fogo, o calor, vai ser o gás. Enfim, aqui eu coloquei mais uns exemplos, ó, a cafeteira tem 1280 watts de potência, bastante. O meu secador tá ao contrário aí, mas dá pra ver que ele é 120, ele não é bivolt e ele tem 2000 watts de potência. O carregador, não, esse aqui é o meu micro-ondas, ó, ele tem 800 watts de potência. E o carregador do meu computador, que ele é bivolt, ele, como vocês podem ver, ó, 100, 240 volts, e a potência não encontrei. Tem 65 watts de potência, acabei de ver, um pouquinho também. E por último, a atividade apresenta como que a energia elétrica chega até a gente, que era uma das questões que vocês precisavam pesquisar, que eu pedi para vocês fazerem você podia fazer, né, tanto um esquema quanto escrever mesmo. Aqui nesse texto a gente vê cada etapa, mas basicamente a energia elétrica ela chega até a gente por linhas de transmissão de alta potência que conectam uma usina, né, que vai gerar essa energia ao consumidor final. Aqui em São Paulo, né, no Brasil, a energia elétrica ela é gerada a partir de uma barragem. Então, é a energia do movimento da água ali que vai ser convertida em energia elétrica. E aí essa energia vai chegar até as estações, vai passar pelas linhas de transmissão que vão ser responsáveis até chegar ali no poste da sua rua e fazer a ligação ali na sua casa para chegar a energia elétrica até você. Eu acho que ficou um pouco longo, mas eu não conseguiria explicar de uma outra forma. Se você se sentir instigado, com curiosidade, a história da energia elétrica, né? A história da eletricidade é muito legal, tem muitos conceitos que envolvem isso. E seria muito legal que se você tivesse interesse, você pesquisasse ali no YouTube História da Eletricidade. Tem alguns documentários longos, mas alguns vídeos bem curtinhos. E aí vocês vão poder ver o percurso e todas as pessoas envolvidas na construção desse conhecimento sobre eletricidade, as pesquisas que eles fizeram, algumas controvérsias. É bem legal e dá pra gente perceber que pra gente chegar hoje a um fornecimento seguro de energia e todas essas informações, né, nos equipamentos e tudo mais, é muito legal a gente ver quantas pessoas estavam envolvidas para que hoje a gente consiga ligar um aparelho na tomada e ele funcionar direitinho e você saber as medidas de segurança para não morrer com choque, por exemplo, né?
Então é isso, eu espero que vocês tenham realizado essa atividade, que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima!